frente. Aleluia. Vem aqui, diácono. Aleluia. Vem orar pelo pastor. Põe eles para trabalhar um pouquinho também. Aleluia. Cumprimento mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, aqui está, Senhor, o pastor Edson, Senhor. Pai, está, Senhor, neste momento, Pai, com a palavra, Pai, que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Fala conosco, Pai, através da vida do teu filho, Pai. Que ele seja, Pai, que a tua boca, Senhor, nesta noite, Pai, nós possamos ouvir e ver, Senhor, o Senhor, Pai, através da vida dele, Pai, em nome de Jesus. Nos corrige, Pai, se for necessário, Senhor. Nos ensina, Pai, se for necessário, Pai. Mas para que cada um, Pai, que se adentrou aqui, Pai, nessa celebração nesta noite, ó Pai, ó, venha buscar, Senhor, uma palavra, Senhor. Saia, Pai, para que vem buscar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Então usa, Pai, o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto ele está aqui, Senhor, visita a esposa, Pai, pastora Andréa, Senhor. Visita o Pai lá, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, derramando cura, Senhor. A maioria, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Mudando a história, Deus, em nome de Jesus. Quando ele está aqui, Senhor, visita lá, Senhor, e muda a história, Pai. Que a palavra de hoje é uma palavra de vida, Pai. É palavra, Senhor, de renovo, Pai. É palavra, Pai, que só pode vir da tua boca, Senhor, em nome de Jesus. Doutora, Pai, pastorais nessa noite, Pai, fala conosco poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Mas eu agradeço, Pai, por essa oração, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor. Salve a igreja no paz do Senhor. Amém. Primeiro, quero pedir perdão à igreja. O horário, né? Cheguei quase na hora do amém. Mas, assim como eu tinha falado com o pastor Macir, foi uma semana muito difícil. Meu pai está internado desde segunda-feira ali em Santo André. Ele sofreu uma queda dormindo. Não estava sentindo nada, depois começou a sentir uma dor nas costelas. Minha irmã acabou levando ele, né? Aí fez uma raio-x, não deu nada, depois fez outro exame, acusou que tinha picado nas costelas. Mas aí fizeram outros exames, exame de sangue, elétrico, descobriram um probleminha. E meu pai ontem, né, passou por um processo de cateterismo, porque identificou que uma das artérias estava obstruída. Mas é uma situação assim que em alguns exames acusavam, e o médico que me atendeu meu pai também, e falou que era uma ramificação de uma artéria que seria a prioritária, né? Mas, de qualquer forma, eu passou por esse procedimento, vi algumas cenas dessa semana aqui, posso falar para a igreja, fisicamente me encontro cansado, porque estava revezando com meus irmãos para estar no hospital. E muitas vezes saindo meia-noite, acordando às 5, estou trabalhando em outro local lá em Diadema, então quer dizer, o processo sempre foi puxado bastante. Amém? E hoje pela manhã estava indo no trabalho, mas não tinha ninguém que ficasse com meu pai no hospital. E quando eu estava para pegar ali a minha Anchieta, sentido Santos, o meu carro quebrou. Deus permitiu que eu conseguisse descer e parar no posto. Mas eu não reclamei com Deus. Eu não murmurei contra Deus. Eu entendi que meu pai queria que eu ficasse com meu pai no hospital. Mas eu vi algumas cenas, irmãos, que me fez parar para pensar. E ontem, quando eu fui no hospital, antes de ontem, encontrei meu pai amarrado, as mãos, os pés, porque mediante o tratamento, a medicação, ele ficou delirando. Ele queria se levantar e aquilo machucou muito, mas ele estava até agressivo. Mas pedi para as enfermeiras se tirarem, falaram se não era responsável, não pode deixar. E ali conversava com meu pai mesmo, vendo que ele entendia muita coisa e acabava ouvindo minha voz. E hoje fui imaginando que eu teria alta. Então eu imaginei que ficaria até umas 3, 4 horas no hospital. E lá do centro de Santo André eu saí 7h15 da noite. Preocupado com o meu compromisso aqui, mas já adiantei com o pastor lá na pessoa.
chegou, mas vai chegar ali, né, bem mais tarde hoje. Mas se Deus permitiu, Ele quer falar conosco. Confesso que não fiz como costumo fazer. Essa semana não tive tempo, o hábito de sentar e meditar em muitos textos para, mediante direção, trazer para a Marinete. Mas eu acabei de estar falando com o pastor. Chegou o momento que Felipe foi enviado para determinado local. E ele nem sabia o que ele ia dizer. Mas quando chegou lá, amém? Ele falou para se aproximar de um carro. E a aproximação dele naquele carro trouxe salvação. Então, não espere nada da carne, Edson. Continue na sua direção, que a Espírito usa a minha vida. Eu estou aqui para glorificar o nome dele. Eu peço para a igreja sentar, em nome de Jesus. Eu vou ler novamente o Salmo 130, mas depois eu vou para um outro texto, que foi o que Deus me deu lá dentro do hospital. No momento que meu pai estava deitadinho, eu estava pedindo para Deus. E eu vou ler uma temática aqui que o pastor colocou. Eu sei que hoje é culto de libertação, não é? Eu sei que é o congresso, é os vasos. Mas vamos lá. O pastor vai colocar em pontos, né? A tradução, né? Não sei que esteja um pouquinho diferente. A gente vai ler, viu, pastor, do 1 ao 8, tá bom? E depois a gente vai para o livro de Jonas, capítulo 2. Então vamos lá, igreja, ó. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Vocês entendem que esses 8 versículos eu posso enxergar como um grito de socorro? Vocês compreendem o que, né, o amado que fez esse texto reconheceu na vida dele, do poder do nosso Deus, e ele colocou algumas situações que cabem a nós. Hoje é um dia de festa, é um dia de glorificar o nome do Senhor, mas a gente compreende que essa pessoa estava pedindo socorro. E é tão importante quando a gente entende e a gente tem essa comunhão para com Deus, porque muitas vezes, irmãos, quando a gente acredita que está bem, mas não está próximo de Deus, a gente não está tão bem assim. Às vezes a gente escolhe caminhos que a gente pensa que são bons, mas a gente sabe que o final deles é morte. E quando a gente medita nesse texto, o que ele está falando? Das profundezas a ti clamo, Senhor. Ele não estava clamando a Deus numa condição boa. Ele não estava chamando a atenção numa condição que ele estava bem. Ele deixou bem claro que estava num momento difícil. Mas diz a palavra que ele estava clamando a Deus. Se a gente pega o versículo 2, ele está falando: Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Então, peraí, olha, eu estou numa situação, Senhor, que eu não desejava estar, mas eu estou pedindo a sua atenção. Atenta, Senhor, o meu clamor, o meu pedido. E muitas vezes você está dentro da casa de Deus,
E você vem orando a Ele dessa forma. Só você sabe a tua dificuldade, a tua adversidade, a tua luta. Mas o salmista aqui, ele está se rasgando a presença de Deus. E muitas vezes, né, a gente precisa compreender que essa situação que Deus deseja, que eu reconheça as minhas fraquezas, que eu reconheça os meus limites, que eu reconheça que sem Ele, como o pastor Marcelo falou aqui, eu não vou avante. Eu não tenho forças para vencer a minha fragilidade. Mas a gente continua lendo aqui. E diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Então a gente entende o que diz a palavra de Deus. Ninguém é salvo por quem merece, mas somos salvos pela graça de Deus. Então, por mais que eu venha fazer muitas obras, acreditando que as obras que eu faço vai me justificar na presença de Deus para que eu conquiste alguma coisa, se a gente compreender que a gente não merece, isso não resolve nada. Por isso que tem determinadas seitas, se eu posso chamar dessa forma, que acreditam que por fazerem a obra estão salvos. E não entende que a nossa salvação não vem das obras, apesar que eu necessito delas. E através dela eu posso ter minha fé. E a minha fé sem obra é morta. Mas eu compreendo que fazer alguma coisa é o que vai trazer a sua salvação por esse propósito. Eu escondo os cultos todos os dias da igreja sem querer os meus filhos. Eu vou na oração. Olha, eu vou para o monte. Na comunidade evangélica eu faço tudo isso também. Mas não está entendendo que esse não é o caminho. Estar na casa do Senhor fazendo a obra do Senhor é um sentimento que você tem que mostrar para o Pai que você o deseja. Porque, como o pastor falou aqui, esquadrinha o nosso coração. E ele sabe a motivação. Porque eu faço qualquer coisa. Por isso, quando ele fala aqui, quem subsistirá? Ele sabe que se não for a misericórdia de Deus, não vai acontecer nada. E graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso. Eu não sei de que forma você chegou, do que você está esperando ser ministrado aqui hoje. Mas quando eu li esse texto, Deus falou assim: olha, é um grito de socorro. Muitas vezes você estava até de maneira certa, estava caminhando certo, mas por algum motivo você acabou esfriando, você acabou se afastando. Você está aqui, mas eu estou aqui quando me afastei. Afastamento aqui é comunhão com Deus, é sentir a graça de Deus, é entender que fisicamente estar lá não representa nada. Infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas estão tão distantes do Senhor. E quando a gente não compreende isso, a gente vai entender que não é só estar fisicamente. O pastor falou que nós somos a igreja. Ele não falou que ele é a igreja. Uma igreja não é constituída por uma pessoa. Uma igreja é constituída pelos membros dessa casa. Tanto que se a gente for meditar na palavra, ele fala que eu preciso da mão, eu preciso do olho, eu preciso do nariz, eu preciso do pé, e todos têm valor. Amém, igreja? Então, vamos começar a entender que se não for Deus, a gente não subsiste. Que a gente é totalmente dependente dele. E por mais que a gente faça, se não tiver misericórdia da nossa vida, a gente não vai lugar nenhum. Aí a gente lê aqui o 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então você entende, eu não sei se Deus vai falar com 1, com 10, com 20 pessoas aqui, mas Ele está falando com alguém aqui. E Ele quer que você entenda que por mais que tenha acontecido alguma situação que tenha te afastado de Deus, se você pedir perdão para Ele hoje, você está entendendo? Você vai deixar todo o engano para trás. Por isso, o próprio Deus falou na palavra do Pai Nosso que a gente precisa perdoar para ser perdoado. E se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Então eu tenho que temer esse Deus? Sim ou não?
Se não fosse a misericórdia dele, olha aí, misericórdia de novo. Quantas coisas erradas eu lá atrás, antes de eu fiz? Se ele me julgasse pelas minhas obras lá atrás, hoje eu não estaria aqui em cima pregando para você. Como ele foi misericordioso na minha vida, e falou: eu vou dar uma chance para esse rapazinho. E eu recebi essa chance. E o que Deus quer que você faça é que você volte no caminho. Que você permaneça no caminho. Porque o inimigo tem o que ele precisa. E é muito mais difícil você se manter no caminho do que se manter na presença. Um dia eu preguei na igreja e falei sobre 3 situações que nós precisamos enfrentar. A primeira é a nossa carne. A segunda é o mundo. E a terceira é o inimigo das nossas almas. Porque muitas vezes o inimigo tem tudo isso a favor dele. A sua carne deseja coisas. O mundo oferece coisas. E o inimigo promove coisas para que você se afaste do Senhor. Então, se eu compreendo isso, o maior gigante está aqui, ó, na minha mente. Porque é ela que vai guiar o que eu vou fazer se eu não tiver Cristo, o controle dela. Às vezes a sua luta é só contra a sua carne. Às vezes nem é o inimigo que está te pressionando. Às vezes você deseja tanto alguma coisa que muitas vezes fala: depois eu tenho tempinho para buscar o Senhor. Muitas vezes você vê o que muitas pessoas conquistam, você vê o que o mundo muitas vezes oportuniza para algumas pessoas, e você tem o mesmo desejo. Não que seja errado a gente ser próximo, não que seja errado a gente vencer como peregrino aqui nessa terra, mas eu tenho que compreender o que está sendo dito através desse texto. Então eu estou lendo versículo por versículo para mostrar na igreja que esse salmista está dando um grito de socorro. Porque a palavra de Deus fala assim, irmãos, que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, se o salmista está colocando aqui, quantas vezes você viu Davi chegando ao pé do Senhor e pedindo para ele: Senhor, tire tudo da minha vida, menos o seu espírito. Porque foi um momento que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, estava arrependido de algo que ele fez. E ali ele clamou a Deus. Deus não matou Davi, mas teve um juízo enorme no meio da família. Então, a gente consegue compreender isso. Olha o que diz aqui, ó, o versículo 5. Aguarda o Senhor a minha alma, o aguarda e espero na sua palavra. Então o que ele falou: olha, já me arrependi, Senhor, já me apresentei a ti, Senhor, e eu aguardo a tua resposta. Amém? Aguardo a tua resposta. Você está traçando um caminho para chegar até Jesus, e aqui você está se quebrantando na presença dele, ao ponto de falar: não, ele vai me responder. Quem acredita que Deus está te respondendo? Quem acredita que Deus está te ouvindo? Amém, igreja? Aí a gente lê aqui o 6. E diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Ele está fazendo uma analogia. Ele está relacionando dois assuntos. E ele está colocando: olha, mais do que qualquer coisa, minha alma anseia por ti, Senhor. Por isso eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Por isso eu tenho que buscar o reino primeiro. Por isso eu tenho que buscar a justiça primeiro, a verdade primeiro. Quem está entendendo? Que aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, vai vir atrás de você. Eu não preciso correr atrás de bênçãos. Eu não preciso correr atrás de amados que revelam. Eu não preciso correr atrás de pessoas que muitas vezes, por seus atos, usam disso como meio de aparecer.
Quando Deus quer falar comigo, com você, se Ele quiser enviar na tua casa, Ele envia. Se Ele quiser falar com você no momento que você está joelho, Ele fala. Se Ele quiser falar com você no momento que você está lendo a palavra, Ele fala contigo. Mas muitas vezes, não que eu desmereça, porque eu creio que tem homem e mulher em Deus. E se Deus quiser usar, glória a Deus por isso. Mas eu preciso entender o que diz a palavra. O véu foi rasgado. Eu tenho acesso direto ao Pai. E muitas vezes eu faço o caminho mais distante para ter a resposta. Sendo que eu posso ir direto para Ele. Quem entende isso? Você não sabe que uma semana atrás eu estava trabalhando aí numa churrascaria. E aí, 1 mês e meio atrás, veio um pastor na igreja, no culto de quinta-feira, e falou para mim assim: olha, pastor, não sei onde o pastor está trabalhando, mas você vai ficar muito tempo lá. Eu não estava nem procurando mais lugares, porque eu estava lá, o horário estava me ajudando por conta dos meus pais. Falei, amém. E aí, passou 1 mês, e no dia de culto também, na hora que aconteceu, eu recebi a ligação de uma pessoa. E essa pessoa estava me chamando para trabalhar com ela. A princípio, eu tinha recebido o convite. Uma pessoa que eu trabalhei 30 anos atrás. Presta atenção. Só que era o período da tarde, do primeiro chamado. Eu falei, eu não posso. Tem um compromisso. Dá para adivinhar que compromisso é esse? Para imaginar que compromisso é esse? Como eu poderia trabalhar nas ruas às 10h50, tendo um culto de terça, culto de quinta, oração de sexta? Porque, irmãos, quando a gente pede algo para Deus, Ele não vai te dar algo, vai te afastar do Senhor. E se te afastar, em breve já resolve isso. Mas aí depende de como você está ansioso em Deus, para que isso aconteça. Anseia minha alma. É assim. Então eu conversando, esse líder que eu conheci há 30 anos atrás, me deu liberdade. Fui lá na firma, conheci. Achei muito distante. Mas ele falou assim, olha, no teu tempo. Falei das necessidades dos meus pais, da minha mãe, por conta das patologias. E comecei a orar a Deus. Amém, igreja? E você vê, naquela época era para tarde. Nesse momento, ele falou, olha, aquele rapaz que está comigo foi embora. Sabe que Deus muitas vezes nos prova? Para saber onde está o nosso coração. E muitas vezes a gente abre mão daquilo que Deus tem para a nossa vida por conta do que eu já falei aqui, da nossa carne, por causa do maligno, por causa do que o mundo oferece. Deus sabe que eu preciso. E na verdade não é nem como estar trabalhando mais. Porque um dia eu saí da GM, eu vou voltar. Deus falou para mim que vai trabalhar na obra dele. Você acha que foi fácil eu voltar a trabalhar, irmãos? Eu fiz igual esse homem de Deus aqui, ó. Pedir perdão. Pedir misericórdia. Porque eu não sou administrar o que ele me deu. Pastor, é verdade, irmão. Às vezes é coração mole. E até para ser coração mole, a gente paga o preço muito bom. Quem compreende isso? Então eu vou falar que Deus é culpado porque eu gastei o que ele me deu. Não, o culpado sou eu. Mas o medo dele chegar e fazer um juízo na minha vida foi maior. Porque o medo falou, você não vai trabalhar mais como, você vai fazer a minha obra. E hoje eu estou lá cheio de dívida. Porque eu fiz. O Senhor não passou meu cartão de crédito. O Senhor não passou meu cartão de débito. O Senhor não comprou coisas para pessoas podiam pegar mais um pouco. Quem fez tudo isso aqui? E agora eu vou atribuir a Ele o meu erro? Não, eu peço perdão a Ele. Quem está compreendendo, irmão? Porque a gente está aqui em cima, a gente é pastor, a gente não erra. Está querendo fazer o bem, mas é Ele. Amém? Então eu falei assim, eu por um tempo. Permita que arrume algo na minha área e seja de manhã. Essa foi a minha oração. E agora eu comecei a trabalhar, sabe? Primeira semana, no 5º dia eu voltei.
6 horas da manhã, para pegar e chega assim do Santos, o carro deu pane. E eu saio tão cedo assim, porque se eu sair depois eu pego um trânsito tão grande, é perigoso eu chegar atrasado. A minha parte eu fiz. Até falei para minha esposa, você vai precisar ir lá para o hospital ficar com meu pai. Que a minha irmã ficou a madrugada, a minha irmã ficou a outra, e eu não posso ficar. Só que eu falei isso para ela, não falei isso para Deus. Amém, igreja? Amém. Então tem situações na minha vida que eu tenho controle, que você tem controle. Mas tem variáveis que eu não tenho controle. Eu não ia saber que o carro ia quebrar. Eu não ia saber que eu ia para o hospital, imaginando que eu fosse casar com meu pai 3 horas da tarde, ficasse até 7h15 da noite. Porque tem coisas que dependem de você. E tem coisas que estão na mão do mundo. Quem compreende isso? Então, uma coisa que você pode fazer é controlar aquilo que está nas suas mãos. Você pode chegar hoje e falar para o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, quero voltar para o mim, ou para o centro da tua palavra. Eu quero voltar para o caminho. A minha alma anseia por ti, Senhor. Eu até me afastei um pouco, mas eu quero voltar para ti. Quem entende que, em outras palavras, eu estou falando em libertação? Quem entende que, em outras palavras, eu estou falando em voltar para aquele que está te esperando de braço aberto? Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente continua no texto e diz assim, ó. Olha que bênção. Versículo 7. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Então ele está falando do povo que a gente entende que é a menina dos olhos do Senhor. Se ele está falando que vai ter redenção, é porque o povo caiu. É porque o povo se afastou. Amém, igreja? Amém. Mas eles entendem, olha, esse Deus é misericordioso. Amém? Amém? E se a gente compreende isso, irmão, não dá ouvido para o inimigo. Porque muitas vezes você até sabe que fez o que não deveria fazer. E o inimigo aproveita isso para falar que você não é digno, que você não é digno. E ele é o pai da mentira. Sim ou não? Então, se ele é o pai da mentira, tem que estar aqui. Quem fala a verdade. Então Deus está te dando uma vontade para pessoas aqui dentro hoje. Não sei. Sempre vejo todo mundo aqui, eu não sei quem é. Mas Deus sabe. Aleluia. Aleluia. Então a gente termina o salmo, né? Com 8 que diz assim: Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Então ele está falando, olha, eu não vou remir só parte do erro do antes. Tudo que ele fez de errado aí eu vou perdoar ele. Quem está entendendo? Porque Deus quer a gente como? As nossas vestes limpas. Se eu tiver algumas manchinhas aqui, imagina você andando. Imagina que o meu pecado seja molho de macarrão. E eu começo a andar e a minha veste tem algumas marcas. Ele vai começar a remir, purificando tudo isso. Então, quando eu falei que ia ler Jó, eu vou menos. Amém? O senhor falou 40 minutos, mas ele não falou se hoje ou para amanhã. Mas eu quero ler Jó. Jó capítulo 2. Tá bom? Esse é 2 mesmo. Porque ele vai de contra o texto. Amém? E diz assim a palavra de Deus. E orou, Jonas, perdão. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça.
e eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém, irmãos? Será que não tem uma ligação que foi falado aqui em Jonas 2, com o texto que a gente lê de Salmos? Eu não quero julgar Jonas. Eu não vim para julgar ninguém. Eu não vim para acusar ninguém. Mas você vê que Deus é misericordioso? Sim ou não? Irmãos, imagina a cena. Você no momento dentro do barco, e aí aconteceu toda aquela tempestade, ele se escondeu lá no fundo, e daqui a pouco ele se descoberto, e ele subiu perante aquele povo e falou assim: olha, vocês estão passando por isso por minha causa. Não foi isso? E aí ele ainda deu para eles uma orientação: vocês querem parar de sofrer? Me lancem no mar. Não foi? E olha que já tinha jogado um monte de coisa. Mas ele falou: olha, por causa de mim, você está passando por isso. Aí jogaram ele no mar, ele morreu. Quem Deus fala que se eu confessar os meus pecados, acontece o quê? Ele perdoa e eu prospero. Sim ou não? Isso não é palavra, não é? Então tem situações na minha vida para começar a andar. Não basta só orar e jejuar. Não basta só ler a palavra. Não basta só estar reunido, meu irmão. Eu preciso me confessar a Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus. E quando eu faço isso, aí a minha vida toma um rumo diferente de como ele está. Porque muitas vezes a gente fala que alguém me fez mal, o patrão me mandou embora, o vizinho me xingou, mas a gente não reconhece que muitas vezes a gente precisa se confessar a Deus. E a gente precisa reconhecer que nós somos responsáveis por muitas situações que a gente está passando. Mas o irmão vem aqui: pô, posso vir pregar a palavra de correção? Essa palavra é para mim também, irmãos. Entenda isso. Tudo que vem da parte de Deus para mim é bênção. Quem compreende? Então Jonas, por ele confessar, Deus fez o quê? Vou colocar ele dentro da barriga do grande peixe. Porque ainda ele não tinha ainda clamado a Deus para que tirassem daquela condição. Mas a primeira situação que tem que acontecer é o meu arrependimento. Aí eu me arrependi, me quebrantei, aí eu vou pedir para ele a resposta daquilo que eu aguardo no Senhor. E depois que ele falou como o salmista falou, aí diz a palavra que o peixe fez o quê? Cuspiu ele para fora. E ele ficou no mar? Não, ele foi parar em terra. Agora imagina, por que ele viu tudo isso? Aí todo mundo já vai criticar Jonas, não? Mas tem muitas vezes que a gente fica assim duvidando se Deus for fechado. Sim ou não? Eu sei que está meio pesada a palavra, mas é isso. Eu não tive tempo para preparar a inscrição para falar com vocês. Aleluia. Comigo também. Amém? Então, ele tinha recebido o que do Senhor? Uma missão. Era uma missão fácil? Não. Olha, o cara tem que ser cabra macho mesmo, né? Pegar com um povo turbulento, que matava, fazia um monte de coisa, não é para qualquer um, é só para crente. Tem crente aqui? Glória. Então, se prepara para as lutas. Se prepara para as batalhas. Que através de você, que muitos vão conhecer o poder de Deus. Através de você, que muitos vão se converter e ir no caminho do Senhor. É através de você que muitos vão aumentar a fé. É através do teu testemunho que a família será alcançada. Então Jonas, ele olhou para ele
Deus manda você fazer isso para será assim? É eu mesmo? Tem certeza? Quem está entendendo, irmãos? É você mesmo. É eu mesmo. Está entendendo? E se eu compreendo isso, por mais medo que eu tenha, eu não posso deixar o medo me paralisar. Porque o problema não é ter medo, irmão. Eu tenho um monte de medo. O problema é eu deixar o medo me paralisar. Jonas fez o que? Deus mandou para cá, eu vou para onde? Para o outro lado. Se Deus está falando, porque tem gente aqui que está fazendo isso. Irmão, volta para o caminho. Volta para Jesus. Aleluia. Entende? Por isso que a palavra fala: esses caminhos que eu minha mão, mas são caminhos de morte. Quem usa aqui o Maps ou Waze para poder levar para os lugares? Amém? O que procura fazer quando você põe o endereço? Eu falei para o rapaz: eu vou lá para a igreja dos abençoados, você vendeu o Senhor Nossa Justiça. Ele não sabia, mas eu sabia. Mas o endereço não estava lá. O Waze mostra o quê? Vai para um caminho mais rápido. Sim ou não? Sim. Então ele vai levando, corta aqui, corta aqui. E quando vai o caminho? Aí já vem a mensagem: atrasou 5 minutos. Não tem que dar a volta por ali. Espírito Santo, me perdoa, mas o Espírito Santo é o nosso meio. Quem está entendendo? Porque quando eu começo a tomar um caminho que não é do Senhor, ele fala: ainda mais. Não pare, não volte, não desista, continue em frente. Tem momentos que ele fala: para um pouquinho. Quem entende isso? Amém? E se eu venho para um culto de libertação, o meu culto de hoje, se eu venho para um culto onde eu quero ver Deus se manifestar na minha vida, o que eu preciso fazer através da palavra que está sendo ministrada? Voltar para o caminho. Amém? Por isso que Jonas tentou ir para o caminho. E até não por um pedaço. Mas ele foi lançado onde Deus queria. Amém? Mas por quê? Primeiro ele falou: eu vou cuidar desse rapazinho primeiro. Ele está com medo, eu sei que ele está com medo. Ele imaginou que ele faria a obra, mas ele está entendendo que eu vou fazer através dele. Quem está entendendo? Então vamos dominar o anseio que a gente leu em Salmo 30. O que ele está falando? Olha, Senhor, minha confiança está em Ti. Então hoje, meus irmãos, dentro que Deus colocou no meu coração, que Deus está esperando, não sei se é duas, ou três, ou quatro, quantas pessoas sejam, está esperando que você volte para o centro. Você volte para o caminho. Amém? Porque se a gente compreender, amados, que a gente não é nada sem Deus, Ele não fala que a gente vai passar por caminhos fáceis. Ele até fala que o caminho é estreito. Sim ou não? Mas ele fala em João 14,6 que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou procurar que caminho que não seja esse. Amém? Ele também não fala do caminho do passado, eu vou ter processos. Olha, vocês vão para a terra que manda leite e mel. Foi facinho. Às vezes faltava água, às vezes faltava alimento. Mas entende uma coisa: Deus falou: são quase 400 anos presos aqui. Você sabe nem da padaria, irmão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia, e no escuro também vou produzir. Eu vou colocar uma coluna de fogo. Então aquela coluna ia onde? Na frente. De dia para proteger daquele calor enorme que era o deserto, e de noite para aquecer do frio. Quem está entendendo? Deus não queria que ninguém se perdesse no consumo, que ninguém ficasse no meio do caminho, que ninguém pegasse desvio. Porque todas as vezes que a gente erra no caminho, quando pega o ex, demora mais. Quem compreende? Cansa mais, desgasta mais, a volta é maior para chegar onde Deus quer nos levar. Deus está falando assim: olha, então vou completar o teu caminho. Mas Ele está falando: eu continuo sendo o caminho. Amém? Então, se a gente compreender isso, o que eu preciso fazer hoje? O que você precisa fazer hoje? Olha a palavra aqui: se quebrando na presença de Deus. Entrega a tua vida no Senhor. Não deixa mais que o inimigo te engane, que o mundo te ofereça que Deus não quer que você tenha.
que o inimigo te pressione ao ponto de você querer desistir desse Cristo. Então, irmãos, eu não sei que palavra você veio buscar aqui hoje, mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Assim como Ele tem nela para a minha vida, que muitas vezes a gente erra o caminho, às vezes em comportamento, pensamento, gestos, ações. Como eu falei aqui no começo, a gente quer fazer o que é certo e muitas vezes não consegue fazer. E o mal vai ficar, a gente acaba fazendo. Mas olha o que nós fez, o Espírito Santo. Por isso que Ele ficou aqui, para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Vamos ao Senhor.